Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Irimatea Lima, especialista em automação de processos e inteligência artificial. E no vídeo de hoje, nosso vídeo número 69 aqui do canal, eu vou te apresentar o UiPath Autopilot for Everyone, te explicar o que é isso, te explicar o que é RAG, como habilitar um context ground, como criar um index e entender como isso pode ser aplicado em um caso de uso real. Antes disso, vamos entender aqui, deixa eu mudar aqui, vamos falar um pouco sobre o UiPath Autopilot. O UiPath Autopilot é o assistente de inteligência artificial da plataforma UiPath Automation Business Platform. E dentro dela tem esse recurso que pode ser utilizado de diversas formas no seu dia a dia. Eu trouxe aqui as 4 principais formas, né? A gente tem aqui o UiPath Autopilot for Studio, que é para IDE, onde esse assistente ajuda desenvolvedores a criar fluxos através de linguagem natural. Você escreve algumas informações e automaticamente ele gera ali uma sequência de fluxo para você. Também tem o Autopilot for Assistant, a gente vai dar uma olhada, que são um Autopilot que pode ser utilizado por colaboradores, eu vou mostrar isso para vocês, e principalmente isso aplicado dentro de um contexto de uma política de férias, onde a gente vai poder conversar com essa política de férias. E aí eu já trouxe esse exemplo do que a gente pode fazer, e dentro aqui do Autopilot for Assistant, a gente pode resumir informações de e-mail, automatizar, executar tarefas automaticamente, principalmente fazer o uso de RAG, e a gente vai já falar sobre isso também. Bom, tem o Autopilot aqui for Test Suite e também o Autopilot para apps. Mas antes de mais nada, vamos entender aqui um pouco, que a gente vai focar nesse carinha aqui, o Autopilot for Assistant, para a gente entender como isso pode ser utilizado aqui. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é RAG. Nossa, eu já fiz isso de várias formas. Eu já fiz isso utilizando Python, LangChain, já fiz isso utilizando o N8N, Pinecone, DeFi. DeFi também é muito simples de fazer, mas dentre todas essas maneiras que eu já experimentei fazer, o UiPath Autopilot for Everyone foi a mais simples de todas. Eu vou mostrar para você que você também tire suas próprias conclusões. E o que é RAG? De uma maneira simplificada, é a capacidade que a gente tem de combinar mecanismos de busca com geração de texto. Então a gente tem uma dada pergunta de usuário, eu consigo através dessa pergunta fazer uma busca em dados internos da minha organização ali, política de férias, política de benefício, uma série de coisas. E aí, logo depois disso, eu tenho uma pergunta, o retorno das respostas que podem ajudar a resolver essa pergunta, a gente dá essa informação para o LLM e ele gera uma resposta. Então tem um pouco aqui dessa arquitetura, então imagina aqui que você tem alguns manuais, né? Manual 1, manual 2, manual 3, e aí vai acontecer o processo de dividir esses manuais aqui em blocos que a gente chama de chunk. Esses blocos eles podem ser divididos de várias formas, através de pontos, só que dentro dessa estratégia aqui, para ficar claro para você, eu vou estar dividindo ele por meio de parágrafos. Então imagina que um manual desse aqui tem 4 parágrafos, a gente vai quebrar cada documento em parágrafo. Então um único manual iria gerar 4 blocos diferentes. E aí depois disso a gente usa um LLM para fazer o embedding disso, que é converter esses textos aqui em uma informação vetorial, para que depois a gente consiga armazenar isso aqui dentro de um vector store. Pode ser o Postgre com PGVector, Pinecone, dentre outros. E até isso, aqui a gente tem a parte onde a gente fez aqui a ingestão de dados dentro dessa nossa base de dados vetorial. Então eu tenho aqui uma pergunta do usuário em linguagem natural. Essa pergunta passa pelo processo de embed, que é converter essa linguagem natural aqui no formato, que é o formato que está contido aqui no banco de dados. Após isso acontece a busca semântica, que é exatamente o R aqui do RAG, o retrieval, onde ele vai buscar, através da nossa pergunta, quais são os blocos que ajudam a responder o que a gente está perguntando. Então, depois disso, ele vai gerar um rank, e aí quando ele gerar esse rank, ele vai estar disponibilizando para a LLM tanto os blocos, como a nossa pergunta, certo? No formato de embedding, e aí aqui acontece o processo de aumento de contexto, e aí logo depois ele disponibiliza isso para o LLM e ele gera a resposta aqui para a gente. Isso é muito fácil fazer com o UiPath Autopilot for Everyone. Vou parar aqui a minha apresentação. Já vou deixar aqui dentro do UiPath para você dar uma olhadinha. Então, eu já estou aqui com a minha conta da UiPath, é uma conta, né, uma conta Enterprise. Então, se você quer repetir e fazer esse mesmo aqui comigo, você vai precisar de uma conta Enterprise ali, onde você pode criar uma conta e tem 60 dias de trial ali para você poder estudar. Então, nosso primeiro passo, a gente vai precisar habilitar esse assistente aqui, o Autopilot. E vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Bom, bem aqui, primeiro ponto, você vai vir aqui, vai clicar em Admin. Depois que você clicar em Admin, você vai aqui em AI Trust Layer. Você vai vir bem aqui, Autopilot for Everyone. Você vai selecionar o seu tenant. Eu só tenho um único tenant, então cliquei aqui.
E aí, essa parte aqui, ó, ele vai estar instalando, certo? Só que eu já tirei um print aqui para você entender, ó. Antes disso, ele vai estar aqui fazendo a instalação, você tem que ter alguns pré-requisitos. Dentre ele, a versão do seu YPF tem que ser superior a 24.10.5, tá? E você também tem que verificar se tem uma licença e principalmente tem que ativar aqui uma policy, né? Uma policy dentro do Automation Ops. Então, aqui tem um link também na documentação de como faz isso. E eu vou mostrar para vocês. Eu estou com todos os produtos aqui da YPF dentro desse meu tenant. Então eu venho aqui, ó, em Automation Ops. Se você é novo aqui no canal, aproveita, deixa seu like, compartilha esse conteúdo. Eu estou sempre trazendo conteúdo de ponta. Então vamos começar cada vez mais trazer essas informações e ajudar quem está precisando obter esses conhecimentos. Então dentro aqui da nossa de governança, do Automation Ops, a gente cria aqui, ó, uma policy. Então a gente vai escolher esse produto, AI Trust Layer, a gente dá um nome e clica em adicionar. Então ele vai trazer para cá isso. Então já estou mostrando aqui para vocês o nome que eu dei no meu, ó, que foi Autopilot for Everyone. E bem aqui é muito importante que a gente vem aqui nos models, né? Ó. No meu caso eu estou com... Ele pede para ativar o Anthropic, né? Só que eu estou com o Anthropic, eu estou com o Azure OpenAI e o Gemini, eu ativei foi logo tudo. E aí eu habilito essa opção aqui e dou uma olhadinha aqui embaixo, né? Se tem mais alguma coisa para habilitar, você segue ali os pré-requisitos. Bom, depois disso, você dá um save e você tem que fazer o processo de deployment. Esse deploy pode ser para um usuário específico, pode ser para um grupo, porque de repente você pode não ter a necessidade que todo mundo tenha acesso ao Autopilot for Everyone, né? Mas nesse caso eu deixei aqui para o tenant, né? Para o tenant geral. Eu clico aqui nos 3 pontinhos. Aqui tem no license. Eu abro e bem aqui, ó, tinha no policy. Eu selecionei aqui, ó, a minha policy que eu acabei de criar. Depois que eu fiz isso, vamos voltar lá. Não vou mais usar esse cara. Aqui, vou fechar esse cara também. Pronto. E esse aqui também, vou fechar ele. Ok. Então, AI Trust Layer. Aí quando você vir aqui em Autopilot for Everyone, você vai ser capaz de selecionar o seu tenant e ele vai iniciar esse processo aqui de instalação para você, desse jeitinho aqui, e vai habilitar algumas coisas, por exemplo, dentro aqui do YPF Assistant, né, eu já estou com o meu Autopilot que está aqui, ó, ele já tem alguns prompts. Esses prompts, eles estão aqui, ó, Start Prompts, né? Você pode colocar alguns prompts que você queira que ele inicie, ele exibe, né? Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar do Context Ground, que é a estratégia da YPF para que você consiga criar aqui uma solução de hack. Primeiro passo que você vai vir fazer, você vai vir aqui, ó, clicar no Orchestrator e abrir ele. E aí quando você ativa o Autopilot, ele cria aqui pra gente essa pastinha chamada Autopilot. Ok? Ele cria ela, então você clica aqui em Storage, ó, você pode vir aqui, né? Então tá aqui, você vai clicar nela, vai estar em Home aqui, ó. E você vem aqui em Storage Bucket e você adiciona um bucket. Esse bucket, ó, criar um novo Storage Bucket, pode ser do Azure, se você quiser, pode ser o S3 da Amazon, só que eu estou aqui, né, do próprio orquestrador, né? Você dá o nome, clica, e logo depois o que você faz? Ele vai ficar com esse nome aqui, ó, eu subi já 2 documentos, que são alguns manuais aqui sobre máquinas de café e políticas de benefício. Então você clica aqui nele, faz o upload do arquivo, localiza onde é que está o arquivo dentro do seu computador e só isso, faz isso. E aí depois que você faz, ó, no meu caso, tá aqui o meu, ó, política de benefícios da Transformer LTDA, né, uma informação aqui fictícia só pra gente ver. E aqui são alguns manuais, o manual de café da máquina de café Love, né. Pronto, depois que você faz isso, você tem que voltar aqui dentro do seu AI Trust Layer, vamos de novo, clica aqui, ó, Admin, AI Trust Layer, Context Ground, e aqui dentro do Context Ground, você seleciona aqui a sua pasta, vai clicar aqui em add new, você dá o nome do index, eu dei o mesmo nome, Knowledge Base manuais e Knowledge Base políticas, você faz isso e você escolhe aqui onde é que está. Nesse caso, eu escolhi dentro da pasta Autopilot e selecionei lá os manuais e selecionei depois o outro. Pronto, fiz isso. Aí quando a gente volta aqui dentro do Assistant, você tem que ver aqui se o seu já reiniciou, né? Porque ele fica com a carinha aqui de quem está iniciando. É só vir aqui nessa aba. Então, nesse exato momento aqui, eu consigo fazer uma série de coisas com o meu assistente pessoal aqui. Eu consigo, por exemplo, entender assim, vamos dar uma olhada aqui no documento, que eu já deixei lá aberto. Isso aqui é a política de férias. Vamos ver aqui, ó. Gostaria de obter informações sobre plano
de saúde. Ó, automaticamente ele está analisando a minha solicitação e ele vai fazer o uso ali daquela base de conhecimento, ó, pesquisando na Knowledge Base, políticas de benefício. Então, eu consigo agora conversar com esses documentos. Então, imagina você numa área que precisa passar essas informações o tempo inteiro para alguém, ó, e ele já traz tudo direitinho aqui, como ele fornece essas informações, ó. Exatamente. Olha que maravilha. De acordo com como estava aqui na minha política aqui de saúde, né? Aí temos aqui também, vamos entender aqui a política de férias, se você quiser fazer. E ele traz também, gente, olha só que legal. Ele traz aqui, ó, foi o trecho do documento que ele tirou essa informação. Nesse caso aqui foi a página 1, né? Olha aqui, interessante, ó. E trouxe essas informações também, ó. Que massa, cara, isso aqui. Ok? E aí, automaticamente, agora o que eu quero falar com ele? Imagina só, eu trouxe aqui alguma outra informação. A minha máquina de café está com a luz vermelha piscando. Como posso... Piscando, né? Aqui, vamos lá. Como posso resolver isso? Vamos ver se ele vai pegar aqui a minha knowledge base de manuais. Fazer essa busca. Você tá vendo o RAG aqui na prática, mas com nível... Tá aí, ó. Base de conhecimento manuais, fazendo o RAG aqui sem precisar de uma linha de código, de uma forma extremamente fácil, comparado às outras que eu já disse. Então tá aqui, ele já vai me dizendo, ó, o que pode ser isso, né? E o melhor de tudo, gente, ele vai sempre trazer essa referência aqui, ó. Vamos aguardar. Tá aqui as informações. Ó, Manual Love. E ele diz aqui de onde foi que ele trouxe essas informações que você pode utilizar para conferir caso queira, né? Aí é uma manual de café e ele trouxe lá uma série de coisas. Então isso abre portas gigantes para que a gente consiga cada vez mais agora, por meio da automação de processos, junto com IA generativa, alcançar novos níveis. Dá para fazer uma série de outras coisas aqui, inclusive ativar processos através do Autopilot for Everyone, mas isso fica para um próximo vídeo. Vamos voltar aqui. Bom, é isso. Obrigado por ter ficado até o fim. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. E se você quer que eu continue trazendo novidades aqui no canal, comenta, porque está bastante trabalho para fazer e a minha ideia aqui é isso, é compartilhar o conhecimento para todo mundo. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até o final. Deixa teu like e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal Automatiza com Arimatea Lima. Até mais.